Donald Trump não quis esperar 10 a 12 dias, que ele deu ao ditador Putin. Enquanto isso, no Kremlin, eles zombam do novo prazo de Trump para Putin de 10 a 12 dias. A Casa Branca, ao que parece, começou a agir de forma preventiva e já está reduzindo significativamente a receita proveniente da venda do petróleo russo. Aconteceu que Trump já realizou negociações fechadas com os países do Golfo Pérsico, que concordaram em substituir praticamente todo o petróleo russo no mercado mundial de forma bastante rápida. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait já estão ativando sua capacidade excedente de produção de petróleo para cortar drasticamente o fornecimento de petróleo russo. As refinarias de petróleo indianas, sem esperar por sanções, reduziram o processamento de petróleo russo e estão realizando compras experimentais de petróleo do Oriente Médio para reduzir drasticamente a dependência do petróleo russo. Isso ainda está longe de ser tudo. É óbvio que, antes de reduzir o prazo para Putin, Trump realmente realizou negociações importantes com seus outros parceiros para estar pronto para cumprir suas ameaças rapidamente. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 29 de julho. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e, claro, siga meu canal no Telegram Pet News. O link está na descrição do vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real. Então, vou começar este episódio com uma declaração do Putin. Há uma semana ele começou a dizer que a Rússia pode em breve perder sua soberania. Citação de Putin. Se comprarmos tudo com petróleo e gás, agora que estão tentando cortar nosso petróleo e gás, então a Rússia simplesmente perderá sua capacidade de competir e, junto com isso, sua soberania. Foi assim que Putin respondeu ao comentário do propagandista Zarubin sobre o fato de que alguns sugerem reconhecer a incapacidade da Rússia de produzir, por exemplo, automóveis e algo tecnológico, e simplesmente passar totalmente para a importação. Tipo, já está na hora de admitir que a Rússia é um país atrasado, que é apenas um posto de gasolina que no máximo pode ganhar dinheiro só com recursos minerais. Eles vão lucrar com tudo que extraíram da terra. Os russos não têm capacidade de fazer ou criar algo. Putin rebateu, relembrando que ideias similares já circulavam em meados dos anos 90. Sendo chefe do governo, ele supostamente discutia com colegas que achavam que a indústria automobilística russa estava muito atrasada e que não valia a pena desenvolvê-la. Putin afirmou que, apesar de outros dizerem que investir na indústria automobilística era inútil devido ao atraso imenso e irremediável, a Rússia prosseguiu com os investimentos. E que era melhor comprar do exterior, ou, na melhor das hipóteses, dar a oportunidade de montar aqui apenas em grandes linhas de montagem. Se alguns países produzem e outros apenas compram, não se trata mais de conveniência, mas sim da sobrevivência da economia. E há muitos desses produtos críticos e importantes. Em suma, Putin iniciou pedidos para desenvolver alguma forma de produção, pois a receita do petróleo e gás está diminuindo. Mas Putin aqui obviamente chegou atrasado. E aqui chegamos à notícia de hoje. Donald Trump, ao reduzir os prazos para acabar com a guerra contra a Ucrânia, ameaçou impor tarifas secundárias de 100% contra os principais compradores de petróleo russo. China, Índia e Brasil lideram o ranking. Muitos ainda encaram essas ameaças com ceticismo. Dizem, quem pode substituir volumes tão enormes de petróleo russo no mercado? Quem? Isso é irreal. Acontece que já existem aqueles que querem simplesmente expulsar os russos do mercado mundial. Vamos começar pela Índia. As sanções já impostas pela União Europeia contra a energia russa forçaram uma empresa indiana a reduzir sua capacidade de refino de petróleo. Estamos falando da maior refinaria de petróleo privada da Índia, parcialmente controlada pela Rosneft. Reduziu a carga de sua refinaria em Vadinar em 30% após a imposição das sanções pela União Europeia em 18 de julho. O motivo da dificuldade na exportação de derivados de petróleo para a Europa é que a Europa se recusou a comprar produtos petrolíferos da Índia feitos com petróleo russo, e é justamente o petróleo russo que a Índia está refinando. Antes das sanções, essa refinaria operava de forma estável acima de 100% da capacidade, superando todos os planos. Contudo, em julho, ao menos 2 petroleiros rejeitaram o carregamento. Um deles, com petróleo russo, foi até redirecionado para outro porto. Normalmente, Nayara exporta mais de 4 milhões de barris de derivados de petróleo por mês, incluindo diesel, gasolina, querosene de aviação e nafta. Mas depois das sanções, os traders começaram a evitar trabalhar com o combustível dessa empresa.
E essa empresa, lembro, pertence a estruturas ligadas à Rússia, incluindo a Rosneft, e continua sendo uma das maiores processadoras de petróleo russo na Índia. A Nayara representa cerca de 8% da capacidade total de refino do país, que é de 5,2 milhões de barris por dia. Mas o curioso aqui é que, além das sanções europeias, também uma corporação americana desconectou completamente essa refinaria de petróleo de seus serviços, o que paralisa todo o processo de trabalho. Ou seja, a empresa não pode usar os serviços. Além disso, os países agora planejam desconectar a empresa também do setor bancário caso ela continue trabalhando com os russos. E esse é apenas um exemplo que obrigou o governo da Índia a declarar publicamente que eles vão recusar o petróleo russo. E já até fizeram as primeiras compras experimentais de petróleo de países do Golfo Pérsico para entender quão rápido podem mudar do petróleo russo para o do Oriente Médio. Mas os mais exaltados na Rússia já estão gritando que ninguém no mundo conseguirá substituir os volumes de petróleo russo que hoje chegam ao mercado. Mas quem pode fazer isso? Vocês lembram como no início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, os russos gritavam que a Europa iria congelar sem o gás deles? Por algum motivo, ela não congelou. Mas quem ainda lembra disso? Os russos já esqueceram. Naquela época, eles gritavam: a Europa e a Ucrânia vão congelar. Não congelaram. E o dólar vai desaparecer em breve. Não desapareceu. Agora os russos alertam que, sem o petróleo russo, o mercado mundial vai colapsar e os preços da gasolina ficarão extremamente altos. Mas os russos vão se decepcionar aqui. E é aí que passamos para a segunda notícia importante. A agência garante que os países do Golfo Pérsico facilmente substituirão o petróleo russo caso Donald Trump imponha tarifas. Afinal, 3 países do Golfo Pérsico possuem capacidade excedente de produção de petróleo e já estão começando a ativá-la. Vamos agora analisar a situação em números, para não ficarmos apenas no discurso. Em junho, a Rússia exportou 4,7 milhões de barris de petróleo bruto por dia, o que representa cerca de 4,5% da demanda mundial. E também 2,5 milhões de barris de derivados de petróleo por dia. De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que a demanda mundial por petróleo aumente em 700 mil barris por dia em 2025, o que é o menor índice desde 2009. Enquanto isso, prevê-se um aumento acentuado no fornecimento em 2,1 milhão de barris por dia, chegando a 105 milhões de barris por dia neste ano. Ou seja, o mercado já está apresentando um excesso de oferta em relação à demanda. Agora vale lembrar a visita de Donald Trump aos países do Golfo Pérsico em maio. Naquela época já ocorriam negociações bastante interessantes. O fato é que o aumento da oferta de petróleo no mercado nos últimos meses se deveu principalmente ao aumento da produção pelo grupo produtor de petróleo Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais liderado pela Arábia Saudita. Em abril, o grupo começou a reduzir a produção em 2 milhões e 200 mil barris por dia e aumentou a cota de produção para os Emirados Árabes Unidos em 300 mil barris por dia. E então veio a visita de Trump em maio e algo de repente mudou. O aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais naturalmente, levou à redução da capacidade de produção de reserva desse grupo. No entanto, em junho, a Arábia Saudita ainda dispõe de 2,3 milhões de barris por dia de produção que ainda não colocou em operação. Ela pode colocar essa capacidade em operação em 2 meses. Essa declaração oficial já foi feita. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait dispõem de capacidades de reserva de 900 mil e 600 mil barris por dia, respectivamente. Ou seja, 3 países têm capacidades de reserva que estão simplesmente ociosas agora e precisam ser ativadas. Isso significa que 3 produtores do Golfo Pérsico podem aumentar a produção relativamente rápido, em caso de interrupção súbita no fornecimento russo. E o que é importante, eles poderão cobrir com sobra todo o fornecimento de petróleo vindo da Rússia. Literalmente tudo. Tudo o que a Rússia fornece ao mercado mundial pode ser facilmente suprido pelos países do Golfo Pérsico. Eles têm capacidade de reserva para isso, sem necessidade de construir nada novo, podendo ativá-la sem problemas. A Índia foi o maior importador de petróleo russo transportado por via marítima em junho, com um volume de 1,5 milhão de barris por dia, sendo um dos principais consumidores da Rússia.
no momento negocia intensamente acordos comerciais com os Estados Unidos da América. Por isso, Nova Delhi dificilmente vai querer aumentar as tensões comerciais com Washington e, consequentemente, pode se afastar de Moscou em favor de novas fontes de energia. E a Índia já fez compras experimentais de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Por outro lado, a China, que em junho importou cerca de 2 milhões de barris de petróleo russo por dia por oleoduto e por mar, dificilmente vai mudar seus padrões de compra, já que ela já enfrenta vários níveis de tarifas americanas e considera seus laços com Moscou estratégicos. No entanto, as finanças do Kremlin ainda sofrerão um grande impacto, mesmo que a Índia pare sozinha de comprar petróleo russo e a China continue. Por quê? Porque a China, entendendo que o mercado para a Rússia está ficando ainda menor, poderá comprar o petróleo russo por um preço ainda mais baixo. A China vai dizer: ouça Moscou, há realmente um excesso no mercado? De verdade, podemos escolher de quem comprar. Você não tem mercado. A Índia recusou você. Se quiser que continuemos comprando, nos dê mais um desconto. O que você acha? Putin vai dar esse desconto? Ele vai implorar para que comprem esse petróleo. É a situação atual. Por isso deixo reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E não se esqueça de deixar um like. É isso. Se cuidem, tchau a todos